Boa noite. Obrigada, minha linda. Obrigada. Depois dessa música linda. Tudo bem, gente? Que bom que a gente possa estar bem para a gente falar sobre autoestima, poder pessoal e espiritualidade. O que é isso que eu vou falar para vocês hoje? Eu venho estudando autoestima e poder pessoal, eu dou palestras sobre isso em vários lugares há muitos anos. E tudo isso se conversa muito com a nossa espiritualidade. Tudo isso tem a ver com a nossa frequência vibratória, a nossa estima da gente mesmo diz muito quem a gente é e diz muito o que isso tem a ver com a nossa capacidade de nos ligarmos com o nosso eu sou, com a nossa equipe espiritual e principalmente com o amor pela gente mesma. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é autoestima e poder pessoal, mas antes deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou uma psicoterapeuta corporal somática. E isso, vou tirar ali para vocês não lerem e não perder vocês, tá? Eu sou uma psicoterapeuta somática. O que é isso? Hoje a neurociência fala que grande parte das nossas doenças são somatizações da nossa mente. A gente já sabe que primeiro a gente pensa, imediatamente o nosso cérebro, quando a gente pensa, a gente cria uma emoção, que depois vem um sentimento no nosso corpo, vira uma reação e que vira uma reação bioquímica e vira o nosso comportamento. Psicossomática nada mais é do que aquilo que a gente não dá conta na nossa consciência, a gente vai somatizando e automaticamente a gente vai adoecendo. Funciona mais ou menos assim. Se eu tenho muito medo, e todos nós nessa sala sentimos medo, só não tem medo que é psicopata, espero que não tenha nenhum aqui hoje. Mas todo mundo sente medo. E toda vez que eu sinto medo, eu produzo muito adrenalina. E automaticamente o meu corpo sente isso. Adrenalina demais e medo demais, eu posso transformar isso em pânico. E se eu transformo isso em pânico, automaticamente eu vou ter uma vibração mais baixa e aí a gente já sabe que a gente vai ter os nossos assédios espirituais e etc. Mas o que isso tem a ver com a nossa autoestima? Raiva, quem sente raiva demais produz muito cortisol, automaticamente pode somatizar um bruxismo, né? Que é aquela tensão na boca, uma tensão nos ombros, uma dor de estômago. A gente não sabe aonde vai dar isso no nosso corpo de fragilidade. Mas isso é psicossomática. Ao mesmo tempo, se eu vibro no amor, eu produzo muita ocitocina, que é o hormônio do amor, e automaticamente eu tenho uma energia de leveza, de soltura, de amor, de delícia nas relações com as pessoas. E isso tem a ver com a nossa autoestima e com a nossa espiritualidade. As mulheres sabem muito bem o que é isso, porque quando as mulheres, eu não tive filhos, eu sou casada há 27 anos, mas eu não consegui ter filhos. Mas as mães, quando têm filhos, elas têm maior dor na hora do parto, na verdade, mas também tem uma descarga de ocitocina e automaticamente tem uma relação de amor profundo pelo filho para o resto da vida. Eu sou uma psicoterapeuta somática, eu sou casada há 27 anos, eu trabalho com autoestima e poder pessoal e também com psicologia positiva. A psicologia positiva, a gente diz que a gente tem que pensar coisas boas na nossa cabeça, que quando a gente pensa coisas boas da gente, a gente vibra positivo, não é verdade? Se eu penso que eu sou do bem, que eu sou amorosa, que eu sou feliz, que eu sou merecedora, eu vou estar vibrando positivamente e automaticamente a minha realidade fica mais positiva. É assim, é só a gente experimentar. Mas só pensar positivo adianta? Não, né? Tem um monte de gente que pensa positivo o tempo inteiro e mesmo assim a gente tem problemas na vida. Mesmo assim alguém bate na gente, às vezes, na traseira do carro, sempre a gente tem problema, vai morrer alguém na família. Por quê? A psicologia positiva diz que isso é importante, isso aumenta a nossa autoestima, mas não determina. Recentemente eu fiz um curso de psiquiatria positiva pela Universidade de Sydney e neste curso a gente identificou aquilo que é muito comum sobre a gente, que tem a ver com a nossa autoestima, que é o quê? Todos nós temos traumas e toda vez que a gente acessa determinados traumas,
a gente automaticamente baixa a nossa autoestima e, literalmente, a gente vibra mais baixo. E, de vez em quando, a vida vai te chamar para que a gente acesse determinados traumas. É mais ou menos assim. Uma vez eu fui assaltada, e ninguém é assaltada por acaso, né? Eu estava falando demais sobre as minhas coisas, e fui assaltada, e automaticamente fui assaltada por um motoqueiro. Eu estava na garagem, uma garagem assim do meu carro e tal, e de repente veio um motoqueiro, e esse motoqueiro me assaltou. E depois de um tempo, e eu estava muito nervosa, mas ele estava assaltando uma pessoa atrás de mim. E ele veio com o revólver assim, dizendo que ia fazer um assalto. Eu fiquei tão nervosa, eu disse, pelo amor de Deus, me deixa passar que eu estou atrasada para o ginecologista. E o cara disse assim, como? O que é isso? E quando isso aconteceu, muitos dias, muitos anos depois, toda vez que eu ouvia um barulho de moto, eu tremia, mesma tremedeira. Isso são os traumas que ficam com a gente. Bom, mas o que isso tem a ver com autoestima? Eu também trabalho com Enneagrama, eu também sou casada há 27 anos com meu marido, a gente dá palestras sobre isso e etc. Da onde vem a nossa autoestima e da onde vem a nossa força, gente? Todo mundo tem uma história. Todo mundo teve uma mãe, todo mundo teve um pai, todo mundo teve uma história de infância, todo mundo tem uma cultura espiritual. Vou contar uma história para vocês. Eu sou criada por uma mãe muito católica. Hoje, por exemplo, eu dei uma palestra na igreja que a minha mãe trabalha aqui nos ingleses do catolicismo. Meu pai é mais espírita. E todas nós temos uma história da nossa infância. Nós aprendemos a amar e aprendemos a ser amados pela forma com que a gente olhava para os nossos pais e eles olhavam para a gente. A gente entendia assim, ó, como é que meu pai olha para o meu irmão, como é que minha mãe olha para minha irmã, como é que eles olham um para o outro, como é que era a frequência do amor em casa. A nossa capacidade de amar hoje começou lá no comecinho da nossa vida. A gente começou a entender como a gente era amada quando a gente estava já na barriga da nossa mãe. E tudo isso está presente até hoje. A relação que a gente tem com as pessoas, a relação de amor, de relação não só do nosso casamento, tem a ver com esses primeiros anos de vida. Eu vou falar sobre autoestima e poder pessoal desse livro aqui para vocês. Vou explicar um pouquinho sobre isso, que é o Psicologia da Alma. Esse moço se chama Joshua Stone e ele disse que tem duas forças, são as forças mais poderosas da nossa personalidade. Uma delas é a nossa autoestima, que é a estima que eu tenho de mim mesma, não a estima que os outros têm de mim. A outra é o nosso poder pessoal. Joshua Stone foi um psicólogo que já morreu e ele diz que a psicologia explica algumas coisas, mas em determinados momentos da nossa vida, quem vai explicar é a nossa espiritualidade. A psicologia fala uma parte. E ele diz que quando a gente tem uma boa autoestima, que é um amor pela gente mesmo, quando a gente consegue desenvolver uma boa autoestima, nós temos um pouco mais de proteção espiritual, porque eu vou estar mais em paz comigo mesmo e sem muitas brechas espirituais. E poder pessoal mais ainda, que é a atitude que a gente tem em relação à vida. Mas vamos entender como é que funciona a nossa personalidade, como é que nasceu tudo isso. 60% da nossa personalidade, gente, ela é genética. Ela veio do pai da gente, da mãe da gente, dos nossos avós. Ela veio antes da gente. Essa é uma linha da neurociência, um parâmetro da neurociência. E claro, a gente já sabe que tem um componente espiritual. A gente não sabe quanto que vem, né? Mas a gente sabe que a gente tem irmãos de vida passada, a gente sabe que a gente tem história de vida passada, senão a gente não estaria aqui para assistir essas palestras. Mas a neurociência responde que 60% ela é genético. Então veio desse componente genético do pai e da mãe. 20% é o meio em que a gente vive. Então, se 60% meu é genético ou espiritual, que a gente eu não sei quantos por cento é espiritual, 20% era a convivência com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai. Então a gente está dizendo, gente, que 80% da nossa personalidade se desenvolveu até mais ou menos os 7 anos de idade.
E só isso, quando a gente entende isso, a gente tem que ser um pouco mais amoroso com a gente, com os nossos irmãos e com as pessoas que a gente convive. Porque não é fácil mudar. E a gente não diz isso. Por que esse homem não muda, Jesus? Essa mulher não muda? Por que essa pessoa não muda? Por que esse meu marido não faz uma mudança? Não dá para mudar assim. Às vezes a gente consegue mudar quando morre alguém. Às vezes a gente consegue fazer algumas mudanças. É muito difícil a gente trabalhar com 80%. Só sobra 20%. E esse 20% é a vontade que a gente tem de mudar. E por isso a gente tem que conversar com essa nossa vontade. E essa vontade tem a ver com a nossa autoestima. E quanto mais eu despertar essa minha vontade de ser uma melhor Fabrícia, de estar vibrando mais positivo, automaticamente eu vou estar mais protegida espiritualmente, não é verdade? Então não dá pra gente brigar o tempo inteiro com as pessoas e querer que elas mudem. Parem, isso vai aumentar a nossa frustração. E mais ainda, a gente não pode brigar com a gente mesmo. Porque quanto mais eu brigo comigo, mais dual eu fico na vida. Quanto mais eu vou brigar comigo, mais aberta espiritualmente eu vou estar para todos os assédios possíveis que a gente já sabe, né? Bom, uma das coisas que mais baixa a nossa autoestima, que baixa a nossa frequência vibratória, é a síndrome do impostor. Homens e mulheres têm isso. Olha, gente, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa que hoje, a cada 4 pessoas, isso é bem sério que eu vou falar para vocês, a cada 4 pessoas que se suicidam, 3 são homens. Mas a cada 4 pessoas que entram em depressão ou estão em ansiedades e principalmente depressão, 3 são mulheres. Nós mulheres somos as mais ansiosas e mais deprimidas e os homens são aqueles que não estão dando conta da vida. E só isso a gente precisa lidar. E tudo isso por causa de quê? Por causa da nossa autoestima e, obviamente, de todo o processo espiritual, que se a gente baixa nessa frequência, automaticamente a gente vai ter muito mais desproteção na vida, né? E o que é o síndrome do impostor? É alguém ficar falando mal de mim o tempo inteiro. Eu dizer pra Marcinha, meu Deus, Marcinha, como tu tá linda, que cabelo maravilhoso. E ela dizer assim, maravilhoso? Tá horrível, pois eu nem lavei hoje. A gente não faz assim, às vezes? A gente não aceita elogio. Síndrome do impostor é não se sentir merecedor. Ai, mas tem alguém que tá te amando loucamente. Você vai ganhar um emprego maravilhoso. Não, te convidaram para um jantar. Não estou pronta, não tenho roupa suficiente para ir, estou toda feia, estou todo isso, eu não posso estar junto com aquelas pessoas são chiques demais para eu estar junto. Nós todos somos filhos de uma fonte só, de um Deus. E toda vez que a gente pensa assim, nós estamos na nossa síndrome do impostor. Nós estamos magoando a nossa autoestima, nós estamos nos detonando e nós fazemos tudo isso. Medo de exposição, perfeccionismo, não aceitar um elogio, como eu falei para vocês, não se sentir bom o suficiente. Bom, toda vez que a gente fala mal da gente, nós baixamos a nossa frequência, nós baixamos a nossa autoestima e a gente fica como? A gente fica competitivo. A gente fica com raiva, as mulheres ficam assim competindo muito com as outras mulheres, os homens muitas vezes também ficam se sentindo enciumados, tudo isso porque baixou a nossa frequência vibratória com a nossa autoestima. E outra coisa que baixa a nossa autoestima, gente, é a dependência emocional. Sabe o que é isso? Toda vez que eu me importo demais com o que os outros pensam de mim, eu tenho muita dependência emocional. Toda vez que eu faço alguma coisa, espero que o meu marido me dê um elogio, eu tenho muita dependência emocional. Eu faço alguma coisa, espero que a minha colega de trabalho me diga parabéns, Fabrícia, poxa, tu fez isso e tal. Eu espero reconhecimento. Esperar reconhecimento é muito infantil, gente. Quanto mais eu espero que os outros me deem parabéns, provavelmente eu ainda estou esperando um parabéns do meu pai, um parabéns da minha mãe, ainda estou querendo que alguém bata nas minhas costas e disse assim, mandou bem naquela palestra hoje, hein? E nunca vai vir do jeito que a gente desejava. E isso baixa a nossa autoestima, baixa o nosso amor pela gente mesmo e automaticamente aumenta a nossa possibilidade dos nossos assédios. E o que é autoestima? A
autoestima, olha só, vocês nunca mais vão esquecer disso. Autoestima é a estima que eu tenho de mim mesma e não a estima que os outros têm de mim. Autoestima é o quanto eu me parabenizo e não o quanto as pessoas me dão parabéns. A nossa autoestima pode ser alta ou a nossa autoestima pode ser baixa. Vocês acham que a gente tem autoestima alta o tempo inteiro? Não, né? Não vou, gente, todo mundo tem problema. Eu sou psicoterapeuta, eu sou mentora de executivos, eu dou aula em tudo quanto é lugar, estava em Brasília dando aula essa semana, vou para... Todo mundo tem problema. Só quem não tem autoestima baixa são os psicopatas, porque eles fazem um monte de coisa ruim e não sentem culpa, não tem dualidade, nem adoecem, porque eles não têm dualidade, né? Mas a gente pode ter uma autoestima alta em alguns âmbitos da nossa vida e a gente pode ter autoestima baixa em outros âmbitos. É mais ou menos assim, ó. Qual é a nota que você se dá como filha? Para a gente ter uma autoestima boa, a gente tem que ter mais ou menos uns 7 âmbitos da vida da gente, a gente tem que se dar nota boa. Eu me dando nota boa, não é as pessoas me dando essa minha nota. Então, qual é a nota que você se dá como filha? Eu, por exemplo, me dou uma nota 8 para cima. Eu não sou tão presente na casa dos meus pais como meus irmãos são. Meus irmãos vão todo final de semana para lá, eu não posso, eu viajo muito, eu trabalho. Se perguntar para minha mãe, eu dou uma nota 9,5. Quando eu estou presente, hoje mesmo eles moram aqui nos ingleses, eu fui lá, dei um beijinho no pai, meu pai espírita, minha mãe católica, fui lá pedir a bênção e eu me sinto uma boa filha, eu não levo problemas para eles, eu sou extremamente amorosa, presente. Mas se perguntar para minha mãe, ela vai dizer assim, 9,5 é muita coisa. Ela nem responde meus 15.027 áudios que ela manda por dia, de 5 minutos cada um. E qual é a estima que você tem como esposa? Qual é a estima que você tem lidando com dinheiro? Eu, por exemplo, eu tenho uma nota mais ou menos com dinheiro, eu sou meio gastadeirinha com roupa, eu adoro. Eu tenho uma autoestima boa como amiga, eu tenho uma autoestima boa com a minha espiritualidade, eu agradeço todos os dias, eu rezo todos os dias, eu abençoo a minha vida todos os dias, eu ancoro a minha energia todos os dias. Mas teve uma época que era péssima, eu me dava uma nota péssima, porque eu não conseguia meditar, eu não conseguia rezar, eu me sentia culpada. Teve um momento que a minha autoestima espiritual era muito baixa, porque eu fui criada no catolicismo, mas eu sempre fui sensível, eu sempre escutei algumas vozes, sempre tinha umas coisas que acontecia comigo, já via algumas coisas e eu ficava dual. Eu não me sentia nem espírita, ao mesmo tempo também não tinha respostas no catolicismo. E daí eu dava muita nota baixa, eu me sentia que eu era errada e eu não conseguia fazer. Aí eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso chamado Viver Aqui. E nesse curso, nunca vou esquecer, foi a melhor visão da minha vida. E nesse curso eu já tinha feito optometria, com 16 anos eu tinha uma tia que era evangélica, eu tinha uma outra tia que era testemunha de Jeová, eu tinha um tio que era evangélico da Assembleia de Deus, eu tinha uma outra que era espírita, minha mãe era católica e eu queria respostas, porque eu queria entender. E eu tinha um tio que eu queria muito sair para dançar, assim, e a minha prima, daí eu ia sempre pedir para ele, daí ele dizia, só se for no culto. Eu disse, bora ir pro culto, porque eu queria dançar. E aí ia, né? E isso fazia uma confusão, porque eu queria me encontrar com Deus, eu queria me sentir. Então a minha autoestima era mais baixa, porque eu não me sentia pertencendo a lugar nenhum. Aí um dia eu fui fazer esse curso, e teve uma meditação, a coisa mais linda da minha vida. Foi a coisa mais linda. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu estava fazendo um exercício desse curso Viver Aqui, e nunca vou me esquecer, de lá veio, eu estava também querendo estudar o budismo, né? Nessa época. Agora não, gente, agora eu sou de Deus e do amor. E onde tem uma porta aberta, eu entro, rezo, gosto da igreja, gosto do centro espírita, já fiz tratamento de centro espírita. E daí, de um lado de cá, veio Jesus andando, na verdade Buda veio andando aqui, e Jesus veio andando desse lado. E quando eles chegaram na minha frente, os dois vieram assim, pertinho, os dois fizeram assim, eu chorava copiosamente por 1 hora. Eu não sei se é Deus, eu não sei se eram eles,
Eu só sei que eu vi essas duas imagens, né? E quando eles chegaram na minha frente, eles fizeram assim, e eu estava desse lado, e eles fizeram assim para mim, do tipo, nós estamos em paz, por que você está brigando, menina? Por que você está brigando contigo internamente? Dali eu fiquei em paz com a minha vida e me dei nota boa com a minha espiritualidade. Então, autoestima é a nota que você se dá. Pode ser que eu dê essa palestra aqui, eu estou dando meu amor, espero que eu esteja conectada para falar coisas bacanas para vocês, e eu fique em paz comigo e eu me dei uma nota boa. Mas pode ser que a Marcinha olhou para mim e disse assim, eu não gostei do que ela falou ali, aquilo que ela disse ela também não deveria dizer. Se eu dou muita importância porque ela pensa, eu tenho muita dependência emocional e vai baixar minha autoestima. Então é assim, quando você ganha assim 10 elogios de uma coisa legal que você fez do teu trabalho, as pessoas te deram elogio, mas tu ganhou uma crítica, você diz assim, mas foi mais ou menos que você não tinha. O que você lembra quando você chega em casa? Da crítica. Falaram mal da tua roupa, falaram mal da tua voz, disseram que a tua voz era taquara rachada, que você era muito manezinha. Eu sou manezinha daqui de Florianópolis. E daí eles vão falar daquilo, nosso cérebro começa a lembrar do que é ruim. Sabe por quê, gente? Isso é para nossa sobrevivência. Nós temos uma parte do nosso cérebro que é a amígdala, e ela é responsável para olhar tudo que tem de errado, e a gente está sempre olhando aquilo que tem de errado. Então, nós não temos uma parte do cérebro que fica registrando tudo que tem de bom. Só temos as redes neurais. Para vocês terem uma ideia, nós temos 86 bilhões de neurônios e trilhões de redes neurais. E um cientista disse que nós temos 60 a 70 mil pensamentos por dia. Joe Dispenza disse isso. Se eu vou matar esses fios daqui? Não, né? Tá, vou morrer aqui na frente de vocês. Desencarnar aqui agora, Jesus. E daí, o Joe Dispenza, que esse pessoal pode me ver aqui, né? O neurocientista chamado Joe Dispenza diz que a gente tem 60 a 70 mil pensamentos por dia. E que 90% do que eu estou pensando hoje é igual do que eu pensei ontem. Isso significa, se hoje eu estou pensando que eu sou uma porcaria, que eu faço tudo errado, que eu não dou conta, que eu não cuido de mim, que eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, significa que amanhã eu vou pensar igual de novo, depois de amanhã eu vou pensar igual. Por isso nós temos que treinar os nossos pensamentos. Se eu não treino o meu pensamento, eu vou ter pensamentos negativos comigo, vai baixar minha autoestima e automaticamente eu vou estar mais aberta para as depressões e principalmente os assédios. Onde é que nasce a nossa autoestima? Se constrói desde a vida intrauterina na barriga da mãe. Tudo que a mãe da gente sentia, a gente sentia junto. A mãe sentia medo, passava pelo cordão umbilical adrenalina. A mãe sentia amor, passava ocitocina. Mãe e pai não tem culpa de nada, gente. Não tem manual de instrução para ser mãe e pai, porque se a gente culpar o nosso pai e a nossa mãe, nós temos que culpar o nosso avô e a nossa avó. Meu pai vai dizer assim, tu não sabe como foi. Hoje eu dei uma palestra na igreja e a senhora falou assim, ó, ela disse assim, olha, ela disse, sabe o que a minha mãe dizia? Tu tens aqui, a minha filha dizia pra mim, ó, mãe, poxa, tu fica só trabalhando, limpando a casa, tu nunca me dá um abraço? Daí ela, chorando na minha palestra, essa senhora disse assim, ó, Fabrícia, eu errei tanto, sabe o que eu disse pra ela? Tu tens mais que agradecer, tu não sabe como foi comigo, foi muito pior, tu tens que agradecer o que tu estás ganhando. E ela estava dizendo que ela beliscava a filha tal, porque ela aprendeu isso com a mãe dela e depois se arrependeu de tudo e mudou. Então, a gente não pode culpar os pais, porque senão eles também vão ter que culpar os avós e a gente fica nesse ciclo vicioso que não ajuda ninguém. Mas a fase da nossa autoestima, que é a fase mais importante, é a fase da amamentação. Quanto mais uma criança se sente bem tocada nos 9 primeiros meses de idade, maior a nossa capacidade de sentir amor com a gente mesma, de nos validarmos. Bom, existem 3 destruidores da autoestima. O primeiro destruidor da autoestima é o que você ouviu falar sobre você mesmo. Sabe aquelas coisas que a gente ouviu falar da gente? Esse menino não vai dar nada na vida, essa menina fala demais. Eu ouvia muito assim, isso aí fala mais que o homem da cobra, agora do palestra. Em Florianópolis não tem isso? Esse aí não vale um ovo. Aqui em Florianópolis tem meus irmãos, coitados, eles tinham tantos apelidos. Não vale um ovo, isso aí é não sei o que do cachorro. Já ouviram essa?
tudo isso, as pessoas não tinham noção que isso pegava, mas o que falaram pra gente, quando eu comecei a dar palestra, meu marido dá palestra também, eu parei a minha carreira há 20 anos atrás para desenvolver a carreira dele, que era mais próspero na época, e tomei essa decisão. Quando eu voltei, eu ouvi de várias pessoas próximas, para que você vai se meter com isso? Teu marido é tão poderoso, dá curso na Receita Federal, naquilo, para quê? Olha, você, depois que ele fala, eu ouvi muitas coisas que baixavam a minha autoestima, porque eu acreditava. Hoje eu não acredito mais e vocês também não podem acreditar. Segunda coisa que baixa a nossa autoestima, gente, são perdas, decepções, frustrações, culpas. Todo mundo aqui já perdeu um amor, uma pessoa, dinheiro. Eu já fui enrolada várias vezes. Mês passado mesmo me pediram 300 conto, fui ajudar pensando que era o rapaz que estava super bem lá, que era para ajudar os filhinhos, porque eu conhecia a mulher dele, achei que ela estava com vergonha de me pedir. O cara pegou o meu dinheiro para sair com outra. Olha só, eu que trabalho pra caramba, não acreditei nisso. Mas a gente, toda vez que a gente perde coisas, a gente se frustra. E, gente, todo mundo nessa sala já perdeu e já se frustrou. A gente tem que se perdoar. E a terceira coisa que mais baixa a nossa autoestima são os traumas decorrentes de abusos. Olha o que eu vou dizer para vocês. A gente não pode achar que só eu tive isso. Todos nós temos mini, médios ou grandes traumas de infância. Todos nós, decorrente dos abusos. A gente pode ser que não tenha todos aqueles abusos. Abuso físico. Essa senhora hoje mesmo na palestra me disse que ela passou anos beliscando a filha porque a mãe beliscava ela. A mãe não sabia o que estava fazendo, a mãe queria ser freira, não queria casar e ter filhos. E assim isso acontecia, né? Abuso sexual, que a gente já sabe que é mais comum do que imagine, que eu já escutei, abuso psicológico e etc, né? Abuso patrimonial, abuso... Recentemente uma menina me falou, puxa, o meu único apartamento, ela namorou, casou de novo, e o cara vendeu e gastou o dinheiro dela todo com outras mulheres e ela perdeu tudo. E, gente, abusos acabam de uma certa maneira baixando a nossa autoestima. Nascer é traumático. Todo mundo tem um trauminha na vida. E daí? E daí é que a gente tem que pegar o nosso ego adulto, um tema que eu quero falar para vocês em outro momento, conversar com o nosso ego infantil e dizer o que a gente vai fazer com isso. Porque já aconteceu. Uma coisa é que a gente foi vítima, mas a gente não é vítima. A gente pode ter sido vítima, mas se a gente acreditar que é, a gente não consegue. Mas quais são os 3 empoderadores da autoestima? E é isso que vai aumentar a nossa luz, é isso que vai aumentar a nossa força, é isso que vai aumentar a nossa proteção espiritual, é isso que vai aumentar o nosso amor por nós mesmos. O primeiro empoderador da autoestima é reconhecer e valorizar os nossos pontos fortes. E não é aquelas fotos que eu estou botando de corpos lindos e maravilhosos. Todos nós temos uma luz dentro da gente, todos nós temos coisas boas. Aposto que está cheio de gente trabalhador, honesto, alegre, divertido, especial. Está cheio de gente aqui que é um bom pai, um bom irmão, um bom filho. Qual é o nome das tuas coisas boas? A gente não consegue dar nome. Qual é o nome? Eu, por exemplo, sou alegre, sou divertida, sou empoderadora de gente, sou amorosa, sou honesta, sou íntegra. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço tem que condizir com a minha realidade, senão eu não me perdoo, não é os outros. Eu tenho um monte de coisas boas. Tem coisa chata? Um monte. Sou irritada, sou atrasada, cheguei aqui hoje cedo por milagre, porque alguma entidade me ajudou. Mas sou irritada, sou atrasada, já perdi avião, eu sou muito crítica, eu sou exigente, eu sou cobrona, eu também tenho isso. E daí? Todos nós temos. Só que a gente tem que focar nas nossas coisas boas e não focar nas nossas coisas ruins. Nós temos que treinar vibrar alto. E isso influencia em tudo. Televisão, o que a gente está vendo na televisão? O que a gente está ouvindo no rádio? O que a gente está falando sobre pessoas? Eu sou do tipo que não deixa ninguém falar mal de... Eu digo que é proibido ficar falando mal. Para trabalhar na minha casa, para trabalhar na minha empresa, a gente não fala mal nem dos clientes, porque isso vicia. Vicia e baixa a nossa frequência. E isso baixa a nossa autoestima. Primeira coisa, a gente precisa focar nas nossas forças.
Você é linda, você é maravilhosa, você é honesto, você é um bom pai, você é íntegro, você o que é? Ai meu Deus, tem que acabar. Segunda coisa que baixa, que aumenta a nossa autoestima, gente, é o perdão. O perdão. Poxa, mas como é que a gente vai perdoar aquele cabra safado que fez tu ter um super trauma, hein? Como é que você vai perdoar aquela pessoa que te machucou pra caramba? Mas o perdão aumenta a nossa autoestima. O perdão nos deixa numa frequência bem alta de luz. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente perdoa? Primeira coisa, que a gente tem que perdoar primeiro por nós. Amor e ódio faz a gente ficar ligado à pessoa o tempo inteiro. Se eu tenho amor por uma pessoa, eu estou o tempo inteiro mandando uma energia boa. Se eu tenho raiva dela, eu também estou mandando uma ruim. E se ela tem raiva de mim ou outras coisas têm raiva, eu entro nessa mesma frequência e acabo de abrir um portal de coisa ruim que vai acontecer comigo. Então eu tenho que perdoar primeiro por mim, pela minha relação, para eu ficar em paz. Eu posso perdoar e não conviver mais com essa pessoa. Eu posso escolher não conviver. Mas eu preciso perdoar porque eu cresço, porque eu mereço. Porque às vezes foi uma parte infantil minha que ficou magoada, porque a pessoa não reconheceu. Semana passada eu estava com uma pessoa bem influente, ele estava dizendo assim, mas olha o que eu fiz para ele. Eu disse, o que ele fez também. E o que tu tens para aprender com isso? Toda vez que eu quero perdoar uma pessoa, uma situação, e hoje, eu já fiquei 3 anos sem perdoar alguém, e aquilo foi, um buraco abaixo, assim, eu fiquei sem paz, porque eu ficava o tempo inteiro com aquela sensação de mágoa, e só a minha vida piorava. E toda vez que eu quero perdoar, eu ponho uma foto e eu começo a agradecer, eu começo a imaginar eu com essa pessoa numa situação extremamente boa que a gente já viveu por mim, e pela minha continuidade. Então, isso aumenta a nossa autoestima. E a terceira coisa, eu tenho um decreto do perdão que uma vez eu escrevi assim, rapidinho, e é muito bonito, eu vou deixar para o Ricardo, se vocês quiserem, usem isso, que isso ajuda, e vocês podem pegar com ele, né? Ou a gente pode, fica lá, fica gravadinho, né, Ricardo? Vocês podem tirar lá no YouTube que fica gravado. E a terceira coisa, gente, que aumenta a nossa autoestima, que nos protege espiritualmente, nos coloca com Deus, é a gratidão. A gratidão não conversa com reclamação. Quando eu reclamo, eu clamo por problemas. E todos nós reclamamos. Se a gente... esse livro aqui é um livro... o livro que estava aqui anteriormente é de Pare de Reclamar e Foque nas Coisas Boas. Ele é um livro que um pastor ou um reverendo, não sei, de uma igreja lá dos Estados Unidos, ele tinha uma congregação e todo mundo ficava reclamando. Daí ele comprou uma pulseirinha e deu para todo mundo que trabalhava na igreja dele e disse, vocês têm 21 dias para ficar com essa pulseirinha e não reclamar mais. Só agradecer. Então era 21 dias com a pulseirinha. Se tu ficasse 2 dias e reclamasse depois no segundo dia, botava depois a pulseirinha no outro lado. Resumindo, levou 8 meses para o pastor conseguir sem reclamar. Porque a gente fica assim, não é? Hoje, quantos daqui disse que estava muito calor? Quem reclamou? Eu fui uma delas. Meu Deus, que calor. Daí amanhã tá frio, a gente vai dizer, meu Deus, como esfriou, né? Mas esse tempo, né, tá horrível. A gente reclama o tempo inteiro. Meu Deus, mas tu viu? Eu fui na minha mãe e meu pai hoje, a minha mãe disse, minha filha, que tu vai lá, tu cuida, hein? Tu viu o que aconteceu com aquela mulher lá de São Paulo? Eu disse, mãe, não quero saber, porque eu não quero vibrar nisso. Mas olha, tu vai ser sequestrada. Eu disse, mãe, não vou não, tem um monte de gente lá, tem alguém para me salvar? Falei pra minha mãe. Mas a reclamação, ela nos atrapalha a vida, baixa a nossa frequência, abre. Todo mundo que reclama do trânsito, vai ver trânsito, porque baixa a frequência. Todo mundo que reclama. E a nossa tarefa está na gratidão. A gratidão nos protege. Na gratidão, a gente está protegido no amor e na luz. E a gente tem que agradecer vibrando. Não adianta eu rezar para Jesus e rezar um Pai Nosso e agradecer... E se a gente não vibrar na gratidão. Uma coisa é a gente dizer muito obrigado, outra coisa é a gente sentir gratidão. E para isso eu vou provocar vocês por uma tarefa que eu já estou terminando, viu, Ricardo? Eu vou provocar vocês numa tarefa que é o seguinte. Para treinar isso comigo, eu me coloquei todos os dias, eu dou aula para algumas meninas que estão aqui, todos os dias o meu celular desperta 2 horas antes de dormir, para eu me dar
3 gratidões e 3 parabéns. E vocês vão dizer assim, mas tu não dá palestra de autoestima, que guria que não sabe fazer? É, eu mesmo. Porque se eu não botar o despertador para me lembrar de dar 3 parabéns, sabe o que acontece comigo de noite? Eu fico pensando assim, meu Deus, eu não respondi a fulana de tal, eu não fiz tal coisa, eu não fui mais no meu pai, eu disse para minha mãe que eu ia ligar e não liguei. A gente começa a se cobrar. E então a gente tem que dar 3 parabéns pra gente. No começo tu não sabe nem do que. Tu diz assim, mas eu não fiz nada. Pô, tu fez um monte de coisa durante o dia. E 3 gratidões. Gente, hoje 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta e morrem. 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Nós temos uma vida numa cidade. Quanta gente hoje, a moça falou assim, eu tenho que agradecer porque eu moro na cidade que todo mundo quer passar férias. E a gente mora nessa cidade, eu nasci nessa cidade. Então a gratidão nos protege. E gente, o que na verdade, no começo eu falei que Joshua Stone, ele disse que tem 2 forças da nossa personalidade que mais ajuda a gente a ser forte, dar conta da vida e não tirar a vida como um menino dessa cidade tirou essa noite, que até a pessoa que trabalha comigo conhece. A segunda força mais importante da nossa personalidade é o nosso poder pessoal. Poder pessoal é a atitude que a gente tem para bancar quem a gente é. Poder pessoal é se posicionar com medo mesmo. Poder pessoal é ter o centro, é ter fé no que tu reza, em Deus e na nossa força. Poder pessoal é dizer não com amor, sem ficar brigando com os outros, é se posicionar, é ter coragem de ser você mesmo. Poder pessoal é pedir desculpa, poder pessoal é confiar na sua fé. É parar de julgar, gente. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ser julgados, justo ou injustamente. Eu vou ser julgada, justo ou injustamente. E a gente fica magoado com isso. E poder pessoal é parar de ficar julgando os outros, porque vai voltar para ti. Quanto mais tu julga, mais mágoa você tem dentro de ti. E poder pessoal é se posicionar com intimidade emocional. É ir para a vida com medo mesmo. Tem hora que eu tenho medo de fazer algumas coisas e eu vou. E, gente, uma das coisas que mais transforma a nossa vida é isso aí, ó. Tá acabando, faltam uns mais. Uma das coisas que mais transforma a nossa vida é a gente desenvolver amor incondicional pela gente mesma. Quem aqui tem filhos? Levanta a mão. Os filhos já magoaram vocês, né? Eu já magoei meu pai e minha mãe. E vocês amam eles incondicionalmente, não é verdade? Ama tudo igual, vai lá ainda de noite e reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e dizer, meu filho, eu te entendo, você fez tudo isso. Isso é amor incondicional. E por que a gente tem amor condicional pela gente? Quando eu emagrecer, eu vou me amar mais. Quando eu arranjar um emprego, eu vou gostar mais de mim. Quando eu comprar de carro, eu vou gostar mais de mim. Quando eu agora fizer o trabalho lá no Centro Espírita, eu vou gostar mais de mim. Nós temos que nos amar incondicionalmente como a gente ama um filho. Gente feliz deixa os outros felizes. Gente alegre traz alegria. Gente que se ama tem capacidade de amar o marido, capacidade de amar o filho, capacidade de amar a esposa. Eu e meu marido temos um lema em casa, assim, a gente tem que se amar, a gente tem que se valorizar. Não esperar que o outro faça isso, porque senão a gente fica muito dependente. E para finalizar, eu vou deixar uma frase minha para vocês, que é uma frase que mais me ajudou a subir frequência espiritual, que mais me ajudou a não ter dependência emocional. Não é que eu não tenho, eu tenho, assim, ainda fico chateada com algumas coisas assim, não é bem assim. Mas que mais me ajudou a ter amor por mim mesma, porque eu sempre fui muito dura e severa, fui criada por uma mãe bem exigente, que a minha mãe me trouxe poder pessoal. Ela me exigiu muito, eu achava que meu pai era bonzinho. E meu pai bem amoroso, bem tranquilo. Meu pai me deu amorosidade, que eu sou metade espermatozoide, metade um óvulo. E a minha mãe me deu bastante poder pessoal e força. E daí eu sempre fui muito exigente e sempre muito mimada. Ficava muito magoada quando as pessoas não gostassem, quando as pessoas se posicionavam. E eu comecei a criar uma frase que salvou a minha vida, para que eu aumentasse a minha frequência vibratória e para que eu tivesse mais proteção espiritual. Que é essa frase aqui, ó. Eu digo assim: os outros têm o direito de não gostar de mim, mas eu tenho o dever de me amar.
Repete comigo, ó. Os outros têm o direito de não gostar de mim, mas eu tenho o dever de me amar e me validar. Exatamente. Eu tenho o dever de me amar e me validar. Os outros têm o direito de não gostar. Meu pai e minha mãe têm o direito de não gostar de todas as coisas, às vezes. Meu pai queria que eu fosse funcionária pública e eu resolvi ser empresária. Então, os outros têm o direito de não gostar da gente. As pessoas têm, a gente tem que dar esse direito, mas nós temos o dever de nos amarmos. Eu acredito que Deus colocou a gente aqui para a gente aprender a amar. Eu acho que essa vida está aqui para a gente aprender a amar e ser amado. E para a gente conseguir amar as outras pessoas, a gente tem que ter um amor maior pela gente, tem que ter uma validação. Então, gente, eu espero que vocês tenham muito amor por vocês mesmos, eu espero que vocês vibrem no amor e na gratidão, espero que a gente esteja sempre protegido pelo amor, porque quando a gente está, amor de verdade através do nosso eu sou e de Deus. Não amor egóico que a gente se acha a última bolacha do pacote, tá bom? É amor espiritual e que a gente possa estar sempre reverberando coisa boa aí por aí. Obrigada, beijo.